Sejam bem-vindos a mais um Espaço Opinião. Hoje abrimos com a greve dos funcionários judiciais em protesto contra a falta de resposta do Governo sobre a contagem do tempo de congelamento da carreira. Na educação, falamos dos diretores das escolas que pedem explicações ao Governo sobre os critérios que vão usar para a escolha de professores com serviços mínimos. Na sociedade, temos os pilotos dos fogos que alertam para má sinalização das linhas elétricas. Na política local, os autarcas afastam Rezende pelas más condições em 2019 e na política internacional falamos do acordo para a migração conseguido em Bruxelas. São estes os temas que temos hoje em análise no Espaço Opinião e comigo em estúdio tenho Narciso Miranda. Narciso Miranda, obrigada desde já pela sua presença. Hoje começamos então por falar da greve dos funcionários judiciais, uma greve que começou hoje e que de facto ameaça o funcionamento normal da Justiça. Nós já estávamos a perder o hábito de fazer comentários sobre greves. Tivemos nesta legislatura, ou neste mandato deste governo, desta maioria, suportada na Assembleia da República pelas esquerdas, oportunidade de assistirmos na primeira metade deste mandato a uma acalmia social quase completa. Praticamente não aconteceram greves. O que demonstra claramente a influência do Bloco de Esquerda e do PC junto dos sindicatos, mas particularmente do PCP, temos de ser justos, não tanto do Bloco de Esquerda. E também percebemos que muitas vezes os sindicatos, se calhar, ao longo da sua história, se deixaram partidarizar demais ou se deixaram politizar demais, porque não acreditam que os trabalhadores dos vários setores da atividade nacional não tenham enfrentado problemas para reivindicarem, designadamente em 2016, em 2017, e só começam a surgir os problemas agora em 2018. Claro que tudo isto tem a ver... Na verdade houve negociações, mas aquilo que ficou no papel não foi cumprido. Estará também Está bem, isto em mas causa. também nos anos anteriores, 2000, 2002, 2005, também havia negociações. E depois nem sempre os resultados destas negociações conduziam ao cumprimento rigoroso daquilo que os sindicatos conseguiam, por isso havia muitas greves. E muitas vezes havia muitas greves por razões objetivamente político-partidárias. Foi isso que não aconteceu na primeira metade deste mandato. E é isso que está a acontecer na segunda metade. E eu não estou a retirar razão às greves, não estou, bem pelo contrário. Eu acho que, por exemplo, esta greve, os sindicatos dizem... não só não há diálogo, mas dizem pior, dizem não estão a ser cumpridos os compromissos que resultaram das negociações anteriores. E o que é uma afirmação grave, o que é uma acusação ao governo grave, uma acusação que contraria radicalmente aquela mensagem muito forte do Primeiro-Ministro, palavra dada, palavra honrada. O que os sindicatos dos oficiais, funcionários judiciais estão a dizer que aqui foi palavra dada e palavra não honrada. Repito, não sou eu que estou a dizer isto, são os sindicatos que estão a dizer em causa. Não percebi. Põe também Mário Centeno em causa, acusam que de facto o Ministro... O Mário Centeno é do Governo e é uma peça fundamental do Governo. Claro que põe repara, quando falamos na saúde, quando há greves, o Centeno está em causa. Quando falamos na administração pública, o Centeno está em causa. Quando falamos na justiça, o Centeno está em causa. Eu diria que o Governo está em causa. E portanto, é o Governo, independentemente de reconhecer que isto aponta para algumas fragilidades dos respectivos ministros que tutelam as áreas onde há estes conflitos. Neste caso já não é saúde, neste caso é justiça. E, de facto, estes funcionários, os sindicatos que os representam, dizem que não há diálogo, que houve um corte do diálogo, que não estão a ser ouvidos nas reformas que se estão a fazer, designadamente das carreiras, que não há descongelamento das carreiras e, pior, a terceira acusação é que não estão a cumprir compromissos assumidos. Presumo dizer que um dos compromissos assumidos foi o descongelamento das carreiras. O grande problema, Helena, é aquilo que eu já disse aqui num comentário. O problema é que o Governo fez mal as contas, não fez muito bem o trabalho de casa. E como fez mal as contas, está a chegar agora, a meio deste ano económico, deste ano de 2018, que o dinheiro não chega, ou melhor, que a folga não é tão significativa que lhes permita continuar a vender ou a concretizar facilidades e, portanto, meter um travão a fundo nas ditas facilidades e, portanto, palavra dada deixou de ser palavra honrada. Vamos ver, mas eu acho que começaram a surgir conflitos demais para podermos respirar fundo e dizer assim, tivemos um período razoável de paz social, sem greves, sem problemas,
toda a gente empenhada na construção do equilíbrio económico-financeiro, no progresso do país, na criação de emprego, etc, etc, mas, pelos vistos, isso não está a acontecer. Sabe, eu esta semana tive uma notícia muito boa. É que os patrões, ou alguns patrões, admitiram, ou admitem, ultrapassarem o limite que o Governo põe como base negocial para o ordenado mínimo nacional. E eu já não ouvi isto há décadas. Eu acho que isto é uma notícia que não se deu muito, ou seja, que não se deu muito relevo, que não se deu muita importância. Já viu os patrões a aproximarem-se mais da reivindicação dos sindicatos, sobretudo da CGTP, do que o próprio Governo, que é suportado pelas esquerdas. O que é que isso quer dizer? Como é que podemos interpretar essa aproximação, tal como Narciso? Podemos interpretar que há um grande sentimento de responsabilidade de vários segmentos da sociedade portuguesa, designadamente das associações patronais, pelo menos de algumas associações patronais. Faço questão de salientar isto, porque duvido que vão conseguir o acordo. Mas o líder da Confederação das entidades patronais, talvez porque ele já tenha sido sindicalista, é uma nota muito importante que eu devo salientar, e talvez ele se recorde muito bem desses momentos em que ele teve que lutar sindicalmente contra algumas injustiças e a favor de algumas reivindicações, mas foi um sinal muito positivo que transmitiu. Desculpe que desviámos um bocadinho da questão, do fundo, da pergunta justiça que me fez, do comentário para eu fazer sobre a greve dos funcionários judiciais, mas acho que tudo isto está interligado entre si e, portanto, entendi que devia fazer esta nota, este comentário de saudação a este alto sentido de responsabilidade de entidades patronais que elas próprias admitem irem um pouco além que o próprio Governo em matéria do ordenado mínimo nacional. Fica o meu aplauso e fica o meu registro de enorme satisfação. Uma última nota relativamente então à greve dos funcionários judiciais, que se irá então manter. Uma greve convocada e apoiada pelos sindicatos e que deve fechar muitos tribunais. Vai perturbar os serviços e vai perturbar o funcionamento da justiça e o funcionamento dos tribunais. Por acaso, há aqui uma nota positiva, é que esta greve coincide com o período das férias judiciais e, portanto, talvez isso ajude a suavizar um pouco as consequências. Portanto, mais uma nota positiva que eu entendo dar aos sindicatos e, neste caso, aos trabalhadores, que cuidadosamente, presumo eu que foi intencionalmente, escolheram um período de tempo que provoca menos agitação ou menos problemas na justiça já tão complicada e com tantos atrasos e com tantas burocracias, o que não deixa de ser também um sentimento de alta responsabilidade. Se de facto na Justiça temos então a escolha por uma época com os serviços a funcionarem, podemos dizê-lo a meio gás, já na educação aquilo a que assistimos é precisamente o contrário. De facto, há aqui uma, digamos assim, uma confusão. Uma grande confusão. Não, a educação e os professores estão de facto a afetar o bom funcionamento, até mesmo para os alunos conseguirem candidatar-se às universidades. É verdade. Aliás, não obstante o elogio que dei há bocadinho, as greves são convocadas exatamente por isso, para fazer perturbação, para criar problemas. É isso que está acontecendo na educação. Exatamente. Na questão da educação há uma grande confusão. Desculpa ter-lhe interrompido há bocadinho, mas há uma monumental confusão. Eu acho que estamos a assistir uma atrapalhada. Porquê, Narciso? E nós já tínhamos passado um conjunto de anos em que havia um certo sossego na educação, porque a educação foi sempre uma questão muito polémica, muito difícil, muito controversa durante estas décadas, depois de 25 de Abril, houve sempre grandes perturbações, grandes problemas. E tivemos aqui algum tempo de grande acalmia. Porque é que eu acho que há agora uma grande confusão? Porque é uma greve legítima, normal, escolhida num período difícil, que vai trazer estragos, obviamente. E, entretanto, foi tomada uma decisão, impondo os serviços mínimos. E os serviços mínimos apontam para que, em todas as escolas, o problema das reuniões de avaliação dos milhares de alunos não seja perturbado. Isto é, tem que ser mobilizados, alguns dos professores estão em greve, o mínimo necessário para garantir esse trabalho. Legítimo, normal, legal. Mas como é que é feita a escolha? Este também é aqui que as direções das Como é que é feita a escolha? questionam. Porque repara, aqui um problema muito mais complicado do que as escolas estão a dizer. Quem tem que fazer a opção e quem tem que dar estas garantias é a entidade patronal. A entidade patronal é o Ministério da Educação.
Mas o Ministério da Educação diz tem que ser lá os professores a fazerem isso, tem que ser lá os diretores das escolas. Os diretores das escolas, alguns deles também estão em greve, também são professores, antes de ser diretores, são professores. E, portanto, como é que os diretores da escola fazem a seleção, fazem a escolha? Eu estou numa escola, temos 100 professores, dos 100 professores, 95 estão em greve, é preciso recrutar mais 5, porque é preciso ter os serviços mínimos de 10 para garantir, de facto, a avaliação dos alunos. Como é que o diretor vai escolher dos 95 que estão em greve 5 para os mobilizar? E como é que esses 5 serão obrigados a cumprir a lei? Porque é que são aqueles 5 e não são os outros 5? Esta é que é a grande questão. Portanto, às vezes... Esta é a grande dúvida também. Esta é a grande dúvida e a grande questão. Não é só dúvida, é a grande questão. Que é uma questão problemática, é uma questão sustentada no equívoco. Sabe que às vezes é fácil tomar decisões e às vezes as decisões administrativas ou burocráticas conduzem a complicações muito difíceis de ultrapassar. É o que está a acontecer com este problema de greve dos professores e com esta decisão de garantir os serviços mínimos. E os sindicatos, de facto, recusam escolher serviços mínimos. Os sindicatos recusam e os sócios dos sindicatos, que são os diretores, alguns deles não é bem recusarem. Uns recusam, outros não recusam. Mas os mesmos que não recusam dizem, agora como é que eu vou fazer? Perguntam ao patrão, que é o Ministério da Educação. Repare que eu nem vou dizer que é o Ministro, que é o Ministério da Educação. Diga como é que nós fazemos, se é que é o meu patrão, se é que me tem que dizer qual é o critério que eu vou seguir. Não há critérios. Esse é que é o grande problema. E, portanto, por isso é que eu digo que estamos na fase de uma atrapalhada completa. Há ou não autonomia para os diretores? Os diretores são nomeados, há autonomia na gestão. Não na decisão? Na gestão do dia-a-dia, não há autonomia nas políticas nacionais. Ora, uma greve é em consequência de questões de ordem nacional. Isto é, tem a ver com o problema de contratações, de congelamento de carreiras, tem a ver com decisões que são tomadas a nível nacional. Os diretores não têm nenhuma autonomia no que respeita a políticas nacionais. Não são eles que marcam os exames, que definem as regras dos exames, que dizem como é que se faz isto, como é que se faz aquilo. Não, eles só têm autonomia ali, naquele local, na sua escola, que não tem nada a ver com uma questão nacional, como é uma greve determinada por sindicatos que é nacional. Eu estou a explicar isto em linguagem simples para as pessoas que nos estão a ouvir perceberem qual é o problema, qual é a razão de eu ter dito que estamos perante uma monumental atrapalhada. Narciso Miranda, há pouco falávamos precisamente da Justiça, da questão da Justiça e também da greve dos funcionários na Justiça. Falávamos também das negociações que, de facto, não chegaram a bom porto. Aqui na educação, coloca-se a mesma questão? Coloca-se a mesma questão, como se coloca a mesma questão na saúde, relativamente à greve dos enfermeiros, já anteriormente tinha havido a greve dos médicos. Eu acho que na área pública começamos a ter muitos problemas que todos entroncam no mesmo objetivo e na mesma questão. Prometeu-se demais. Prometeram-se muitas facilidades. E quando se prometeram as facilidades, não se fizeram contas. O Governo não fez o trabalho de casa. Não fez convenientemente contas. E repare que nem só sou eu que estou a dizer isto. O próprio PCP e o próprio Bloco de Esquerda, que fazem parte da maioria parlamentar que apoiam este governo, estão descontentes e estão a dizer a mesma coisa. Então, mas foi o governo do PS, foi o PS que prometeu, mas não fez contas, mas enganou-se nas contas. E eles ainda, inclusive, o PCP e o Bloco de Esquerda dizem que o governo que não se enganou nas contas e que tem folga para resolver estes problemas. Bem, isso é um problema deles, eles têm que entender. A verdade é que o governo criou altas expectativas. E agora está-se a demonstrar que criou algumas falsas expectativas. E depois teve uma mensagem muito forte. E bem, temos que elogiar o Governo, temos que elogiar o Primeiro-Ministro. Disse, conosco, o que nós dizemos, cumprimos. Palavra dada, palavra honrada. E parece-me que agora começam a aparecer muitos casos em que a palavra dada não é honrada. Parece, dentro desta questão também, e ligada mais à saúde, temos também a implementação das 35 horas, que entra em vigor a 1 de julho e que, de facto, que os profissionais de saúde já vieram dizer que não têm condições para manterem essa e que, entretanto, o Ministro das Finanças, e que, entretanto, o Ministro das Finanças já descongelou a verba necessária para quê? Para fazer contratações. Contratações como? A prazo. Contratações de que forma? De emergência. Contratações em condições à pressa. Este é o problema. E eu acho que os funcionários públicos, sejam na saúde, sejam no outro lado qualquer, têm razão nas críticas e nas queixas que têm apresentado. Eu acho, porque repare, nós andamos a discutir o problema das 35 horas, das suas consequências, por exemplo, na saúde,
há meses. Eu lembro que já comentei isso e disse, é matematicamente impossível, se iniciarmos o processo agora que foi há 4 meses, ser concluído a tempo. Passaram-se 1, 2, 3, 4 meses e só agora, em fins de junho, é que o Ministério das Finanças complicou a situação, libertando os meios financeiros necessários para a contratação de mais gente necessária para cobrir as lacunas resultantes da redução para as 35 horas. Mas agora não há tempo, agora tem que ser tudo à pressa, tem que ser tudo contratações à pressa, para nos ir em cima do joelho. Portanto, há aqui também, eu não sei se foi falta de vontade, se foi desorganização, se foi assentarem-se no princípio, enquanto o pau vai bem, folgam-se as costas, mas eu acho que isto nunca dá bons resultados, do meu ponto de vista pessoal. Muito bem. Sobretudo numa área tão sensível como a saúde, obviamente. Passamos ao nosso próximo tema, falamos dos incêndios florestais, falamos aqui de um alerta dos pilotos que combatem então os incêndios, um alerta para a má sinalização das linhas elétricas. Eu acho que eu comento isto num minuto, porque não há muito que falar sobre este assunto. Eu acho que é um alerta muito positivo e muito construtivo. Estas pessoas, os chamados pilotos e até as empresas e os agentes que estão no terreno a criar as condições necessárias ao nível da prevenção de incêndios, fazem um alerta muito determinado e muito firme. Eles que andam no terreno conhecem melhor a realidade do que nós. E eles dizem, cuidado com esta situação. Não há sinalização das linhas elétricas e isto é um risco. Claro que é um risco. E, portanto, as empresas vão ter que ser agora forçadas, sobretudo a grande empresa, não é a única, mas a grande empresa EDP, a procederem a uma sinalização mais eficaz das linhas elétricas para evitar inconvenientes que podem surgir. Necessários. E, portanto, não há comentário mais nenhum a fazer. Começa-se a sentir os resultados positivos das medidas que foram apontadas, designadamente desta criação dos pilotos para ações preventivas contra os incêndios. Muito bem. Narciso Miranda, passamos agora ao próximo tema. Falamos de um tema local. Falamos da Resende e os autarcas então aqui afastam a Resende já no próximo ano. Eu não sei se afastaram e esperam bem que não tenham afastado. Vou repetir. Acha negativo se isso acontecesse? Não, eu acho não só negativo como inadmissível. Isto é inaceitável. Antes de afastarem a Resende, os autarcas têm que afastar quem licenciou os autocarros da Resende, quem inspecionou os autocarros da Resende e quem autorizou os autocarros da Resende. Porque eu acho que neste momento já estamos a sentir uma profunda perseguição à Resende. E isso acho que é inaceitável. Repare, eu não estou a dizer que a Resende não tem culpa. Muito menos estou a dizer que a Resende não tem que ser responsabilizada pelos problemas que aconteceram, da falta de segurança, da falta de qualidade. Não é nada disso. A Resende é responsável. Mas esta estratégia de alguns autarcas tentarem desresponsabilizarem, eu digo já, tentarem desresponsabilizarem a tutela, tentarem desresponsabilizar o regulador. Não me interessa se quer dizer se é o Instituto de Mobilidade e Transportes, se é outra instituição qualquer, para mim não me interessa isso para nada. Sei que é um regulador deste mercado, deste segmento do mercado, e da mesma maneira que eu, para andar na rua com o meu carro, me impõe regras, e se o meu carro não estiver em condições, o meu carro não é autorizado a circular, isto é, eu não estou autorizado a utilizar o carro, também a Resende, para pôr autocarros a funcionar no terreno a transportar pessoas, alguém os autorizou exatamente como autorizaram o meu carro a circular. E então não há uma palavra sobre quem autorizou, não há uma palavra sobre quem inspecionou, não há uma palavra sobre quem por trás licencia os autocarros. Eu acho que é uma perseguição à Resende. E com isto, repito, não estou a desresponsabilizar a Resende, porque a Resende é tão responsável como eu sou responsável se andar com um carro que não garante segurança na rua. Tivemos vários Mas acidentes esse ligados à carro Resende. que eu ando com ele na rua, qualquer cidadão que me está a ouvir sabe que é verdade. Qualquer carro que anda na rua tem que ser licenciado e tem que ser inspecionado. Ora, eu não percebo porque é que os autarcas da área metropolitana do Porto desresponsabilizam a tutela e desresponsabilizam
quem tem Se a responsabilidades. Rezende está a prestar esse serviço é porque tem autorização para o fazer. E quem tem de responsabilizado mais, e eu já o disse várias vezes, é a Câmara de Matosinhos através do seu vereador, que eu acho que tem responsabilidades acrescidas, porque é do PCP. Eu não percebo porque é que um eleito do PCP tem este comportamento. Desculpem a franqueza. Eu já lhe perguntei porque é que ele, quando ele informa, nós, Câmara de Matosinhos, já reunimos com a Rezende e já reunimos com o Conselho Metropolitano. Eu disse, e quando é que reúnem com quem licenciou os autocarros? E quando reúnem e pedem explicações a quem permite que os autocarros circulem? E, portanto, há aqui qualquer coisa. Será que o PCP de Matosinhos, da Câmara de Matosinhos, está a fazer isto numa sintonia com o PCP Nacional, que tentam esconderem fragilidades do governo? Que tentam prejudicar as populações para defenderem o governo, que tutela? Eu não sei, mas acho que a Presidente da Câmara de Matosinhos, por acaso é do mesmo partido que o governo, mas se não quer dizer nada, tem que defender as populações, tem que estar muito atenta, porque eu acho que esta situação de afastar a Rezende, assim, por estas razões que eu estou a dizer, sem tocar na questão do fundo, não é correta, é injusta, não é transparente, não é rigorosa e é desleal relativamente às mesmas oportunidades que têm que ser defendidas junto do mercado. E com isto eu não estou a defender a Rezende, estou a ser rigoroso, que é aquilo que nos está a acontecer designadamente com estes autarcas que dizem vamos afastar a Rezende. Olha, imagina uma coisa, posso-lhe fazer uma nota? Há pouco tempo, uma jovem cidadã colombiana foi agredida e insultada com atos racistas num autocarro do Serviço de Transportes Coletivos do Porto. Alguém virou-se para a jovem e disse-lhe coisas inacreditáveis. Inacreditáveis. E disse para ir para a terra dela, para a fila para apanhar um autocarro, dentro dos transportes coletivos do Porto. Ainda não ouvi uma palavra do PCP sobre isto. Do PCP de Matosinhos, não estou falando do PCP Nacional. Ainda não ouvi uma palavra do PS. Porque se isto tem acontecido no autocarro da Rezende, estavam todos a gritar que era preciso afastar a Rezende e acabar com a Rezende definitivamente, e acabar com os 150 postos de trabalho da Rezende. Eu acho que estas questões têm que ser discutidas com clareza, rigor e não frontalidade. Até agora, Narciso Miranda. Vou repetir, eu estou indignado com o que aconteceu num autocarro público, gerido pelo poder local agora, gerido pelos autarcas, pelos transportes coletivos do Porto, e só ouvi um autarca a manifestar-se indignado, que foi o Presidente da Câmara de Valongo, Zé Ribeiro, que eu quero saudar. Os outros ficaram todos em silêncio. Se calhar ficaram todos com pena que isso não tenha acontecido num autocarro de uma empresa privada, ou talvez até para alguns que não tenha acontecido na Rezende. Muito bem. Narciso Miranda, voltaremos certamente a este tema também na próxima semana. Passamos ao último tema. O tempo também está a ficar mais escasso para nós neste Espaço Opinião. Falamos do acordo para a migração conseguido em Bruxelas. E graças a Deus. Há sempre, normalmente temos notícias negativas vindas de Bruxelas e vindas da Comunidade Europeia. Desentendimentos, não há líderes, não há afirmação, não há coerência, há xenofobia, populismos, bem uma notícia boa. Bem, talvez porque andamos todos a dizer que esta semana ia ser muito difícil, mas lá às 4 da manhã conseguiram não resolver um problema. Fique claro, na minha opinião, não foi resolvido o problema. O problema foi adiado, mas foram dados passos muito importantes para enfrentar este problema de uma forma solidária. Eu não estou nada de acordo que a Itália venha a cantar a vitória. Eu acho que não fica muito bem a Itália vir agora pegar na bandeira da vitória e dizer ganhamos. Quer dizer, eu acho que perderam todos. Todos perderam. Ganharam sobretudo aqueles que tiveram coragem de dar passos em frente nas negociações e tiveram coragem de dizer este é um problema de todos. Este não é um problema de 2 ou 3 Estados, é um problema de nós todos. É isso que lhe ia perguntar. O problema da migração põe em causa o projeto europeu? Está a pôr tal em como causa. Vemos neste momento. Eu desejo que não ponha em causa, mas está a pôr em causa. Mas eu acho que tenho uma profunda esperança e uma grande convicção que estes líderes europeus frágeis e muito equivocados ainda consigam
ter a força necessária para, no momento da verdade, encontrarem soluções de solidariedade que têm que ser resolvidas com a participação de todos, não é só da Itália, ou de Portugal, ou da Alemanha, é todos, sem exceção, e é preciso distribuir. Tem que haver uma Europa organizada, tal como diz António Costa e solidária. também. Repare que essa cimeira foi feita em cima do acontecimento. É preciso resolver os problemas de uma forma preventiva e não atuar só numa situação de emergência. Muito bem, Narciso Miranda, terminamos então com Bruxelas e o acordo para a migração conseguido então. Narciso Miranda, voltamos a ver-nos na próxima semana. Obrigado, Boa semana. Boa semana. Foram então estes os temas que marcaram hoje o Espaço Opinião. Eu regresso segunda-feira. Bom fim de semana.